Estão faltando 19 para as 19. Doutor Pedro de Queiroz, a gente muito ouve aqui no Brasil, e não é de agora, de muitos anos, precisamos de reforma econômica, precisamos de reforma política. E o Código Penal brasileiro, que essa semana completou 80 anos, doutor Pedro de Queiroz? Bem apontado, Zanotto. Vamos dar um exemplo. A gente já, quantas vezes foi atualizado a tabela da aposentadoria, cada vez mais maior, para que se possa se aposentar, e o prazo prescricional continua o mesmo. Então, há 80 anos, qual era a expectativa de vida? Então, proporcionalmente, as penas também precisam aumentar, e muito mais do que isso, as penas graves, lógico, mas a prescrição precisa ser revista, porque hoje em dia você tem casos de 17 anos de prisão com hipótese de prescrição, quando o cidadão tem mais de 60 anos. Novamente, o Código de 80 anos atrás, há 80 anos atrás chegar aos 60, merecia até uma redução mesmo, porque está faltando alguns anos. Agora o cidadão está chegando a 100, na nossa geração vai chegar a 120 com naturalidade. Então isso precisa ser revisto. Mas agora nós vimos nos últimos anos algumas alterações, caso que a gente comenta muito aqui do feminicídio. O feminicídio, lá naquela época, 1960, nem estava como ele está hoje. Teve essa mudança. Mas são poucas alterações, né, doutor Pedro? Exato, Sanuto. Na verdade, não são poucas, são bastantes, porque se fazem em legislação especial, por exemplo, a questão do crime hediondo, que é uma boa inovação, de agente público. Maria da Penha. Então, essa legislação, essas qualificadoras, digamos assim, né, o agravo de pena para quem comete crime contra servidor público, segurança pública. Então, você tem, de maneira isolada, o fenômeno da criminalidade, ele vai se alterando, o novo cangaço, por exemplo, falamos semana passada na nossa coluna, vai se alterando, e isso é fácil fazer proposta legislativa, mas mudar justamente a primeira parte do Código, que são os princípios, que são os prazos prescricionais, isso é preciso que o legislador realmente mude a parte geral. A parte especial, a partir do 120, que é o homicídio, isso a legislação do dia a dia pode fazer as mudanças necessárias, mas a parte geral, como nós encaramos a pena, como nós, por exemplo, temos que descriminalizar certas coisas e precisamos parar de punir com pena de reclusão aquilo que pode e deve ser resolvido com prestação comunitária, com multas pesadas, a questão da fiança. O exemplo de hoje nós mostramos a mulher dos maus tratos que não quis levar a cachorrinha para o tratamento, que eu comecei. Ela não precisa ir para a cadeia por isso. Né? Exato. Ela tem que ser completamente proibida de ter novos animais e tem que prestar serviço comunitário. Quem sabe numa pet shop, durante 6 meses a 1 ano, lavando o cachorro durante 8 horas, ela não vai aprender a ter carinho com esses animais. Então essa é a solução. Mandar essa senhora para a prisão, ela vai ser vítima do tráfico. Agora, quando a gente tem essa questão, doutor Pedro, que o senhor levantou muito bem, são essas modificações, várias modificações, mas não fica o puxadinho daqui, o puxadinho dali, e a grande reforma, atualizar o que nós estamos vivendo hoje em 2020, doutor Pedro? Descriminalizar. Eu sou favorável, inclusive, a descriminalização da maconha, para tirar da mão do tráfico. A ONU mudou, né? Você viu que a ONU mudou? Agora ela já entra em outra classificação. Né? Ela já não entra como as drogas, como, por exemplo, a heroína. Olha a diferença. Né? Ela sempre foi e sempre será menos prejudicial do que a bebida. E a bebida, no tempo em que ela foi proibida nos Estados Unidos com a lei seca, foi a forte patrocínio do crime organizado. Então, essas medidas precisam ser repensadas pela sociedade. Descriminalizar, tornar imprescritíveis crimes realmente de lesa pátria, de corrupção, esses crimes que matam milhões de vidas, muito mais do que um crime de feminicídio isolado. Essa situação precisa ser revista pelo legislador numa reforma que seria muito bem-vinda na parte principal, geral do nosso Código Penal. Abuso sexual, coisa de estupro, de violência contra a mulher, que o senhor pega pesado em cima, tem um comentário forte também. Exato. Essas situações, como eu disse, nós temos hoje uma das melhores legislações, que é a Maria da Penha. Aí falta execução e educação. A Maria da Penha é uma das mais avançadas para o mundo. O que falta é a conscientização e educação da nossa sociedade e dos nossos filhos. Estão faltando 15 para as 7 no Cidade Alerta, a participação do Dr. Pedro de Queiroz, agora com aquele momento muito aguardado. Alô, Queiroz! E o abraço para nós. É para quem hoje, doutor? Abraço para nós, para nossa... Aqui está nos assistindo lá de Balneário Camboriú, a Maria Carolina, estudante de medicina.
também para todo o pessoal, novamente, do Campanário, que está revolucionando lá, dando um chega para lá no conflito de interesses do Grupo Habitasul. E sábado vai vir com um momento histórico, numa nova assembleia que vai devolver a mão dos proprietários aquilo que lhes pertence. Um abraço para todos vocês, estamos com vocês. E o Empório, queridinho da ilha, que completou os 5 anos, a funcionária lá primeira, como é que é? A Thaís? Um abraço. Abraço para Thaís. Exatamente. Você viu a comemoração lá? Vivia com o Dr. Pedro, ele brindou com todo mundo, ele chegou um a mais. Aí tinha o número certo de taças. O que ele fez? Deu as taças para os outros e pegou ele o copo do Sica. Humildade. Boa, liderança, isso é liderança. Quem não nos conhece, liderança, humildade. Às vezes esse nosso jeito brabo, Zanotto, de advogado, aguerrido, quando pisa no meu direito ou no direito dos outros, ele dá uma impressão equivocada, mas a gente tem justamente um bom senso de justiça, acima do coração e liderança. Doutor Pedro, um abraço. Até semana que vem. Obrigado, Semana doutor que Pedro vem. Queiroz, nosso consultor jurídico aqui no Cidade Alerta.